Política Impura. Um olhar sobre a semana. Bem-vindos a mais um Política Impura. Esta semana iremos falar da visita do Imperador da China a Portugal, da tragédia que está a assolar França e da prisão breve da diretora financeira da Huawei no Canadá. Começamos então pela visita de Xi Jinping, na realidade, o imperador atual da China. E sobre esta visita e sobre as cortesias que a rodearam, eu gostaria de lembrar uma frase que vem na Eneida de Virgílio. Na Eneida, Laocoonte, a propósito do cavalo de Troia, diz Timeo danos et dona ferentes, isto é, temos gregos mesmo quando nos dão presentes. Eu creio que deve ser esta, de certo modo, a postura para que o Ocidente e Portugal devia ter com a China. Fala-se muito em amizade, uma longa amizade cimentada pela relação de Macau. Uma governante portuguesa até aceitou que Portugal se tornasse numa espécie de cobaia da China, esquecendo-se que a China é um país que está longe de ser um país livre, está sujeito a uma ditadura, a um controle da informação, da comunicação e do ensino, e, já agora no que toca ao comércio e às trocas e aos intercâmbios comerciais entre os países, ela está longe de permitir a reciprocidade em relação ao Ocidente, a países como Portugal. Por exemplo, uma empresa portuguesa não pode entrar no capital de uma empresa chinesa, como está a suceder com as empresas chinesas a entrarem no capital das empresas portuguesas. De qualquer modo, as trocas comerciais entre os países e até trocas culturais são sempre benéficas para ambos os países, sobretudo se forem levadas a cabo num plano de reciprocidade e de igualdade. O que me parece que, sinceramente, está longe de ser o caso nas relações entre Portugal e a China. Aquilo que os acordos celebrados entre Portugal e a China vieram revelar é, sobretudo, uma tendência para a China dominar mais a riqueza nacional e a tecnologia nacional do que compartilhar riqueza, criar riqueza e permitir vantagens mútuas. Eu chamo a atenção que a China, por exemplo, não deixa de continuar a fazer pressão, uma pressão enorme relativamente à EDP. As rendas escandalosas que a EDP, que é maioritariamente capital chinês, através de duas empresas, a CGT e a SNIC, que detêm em conjunto cerca de 28,25% do capital da EDP e que pretendem adquirir mais de 50% desse capital para dominarem completamente a empresa. Essas empresas, na véspera, a EDP, por pressão, obviamente, dessas empresas, conseguiu minorar os efeitos que o anterior secretário de Estado da Energia, Jorge Seguros Sanches, imprimiu
à relação escandalosa, às rendas escandalosas que a EDP recebe do Estado português. Jorge Seguro Sanches conseguiu diminuir em cerca de 350 milhões de euros essas rendas anuais que a EDP recebe do Estado português. Ele foi substituído e essa diminuição manteve-se. Porém, como contrapartida e como forma de, e certamente como na sequência de pressões do poder chinês, o Estado português concedeu mais uma possibilidade de construção de eólicas no mar português, na costa portuguesa, em que há uma aquisição garantida do preço da energia muito superior ao preço que ela consta no mercado. Isto é, aquilo que os chineses perderam por um lado, vão ganhá-lo por outro. É esta, no fundo, a ausência de reciprocidade e a ausência até de lisura nas relações económicas que traduz grande parte do comportamento da China. Se a China leva a cabo trabalhos notáveis de desenvolvimento a nível mundial, de ligações entre continentes, como este projeto da Rota da Seda que a China apresentou a Portugal e a que o governo português aderiu. A Rota da Seda que consiste numa ligação da China à Europa até Madrid e, eventualmente, o governo português pretende que se prolongue até Lisboa por caminho de ferro e depois ligações privilegiadas ao Porto de Sines e ligações aéreas à Europa e particularmente a Portugal de modo privilegiado. De certo modo não era necessário que a senhora Secretária de Estado dissesse que seria interessante que Portugal fosse cobaia. Antes dela dizer isso, os chineses já estavam a fazer de Portugal muito bem uma cobaia. Agora, o que os chineses pretendem fazer é, essencialmente, recolher o nosso saber em muitas áreas. Eu cito nomeadamente, por exemplo, a cooperação na área das energias renováveis, relativamente às quais foi celebrado um acordo com uma empresa chinesa, e Portugal é o detentor de tecnologia altamente desenvolvida dentro dessas energias. E, obviamente, que a China o que pretende é beneficiar dessa tecnologia. Por outro lado, os chineses conseguiram algo de interessante para eles, nomeadamente, talvez também seja interessante para Portugal. Aqui haverá interesse mútuo, que é a possibilidade do Banco da China, que fez um acordo com a Caixa Geral de Depósitos, para a emissão de dívida em moeda chinesa, os chamados Panda Bonds. Ora bem, essa emissão de dívida em moeda chinesa é de interesse para Portugal, porque permite a diversificação de moedas através das quais é emitida a dívida portuguesa. E essa diversificação significa sempre uma defesa para a economia portuguesa, porque é importante, como se diz na gíria de economia, não pôr os ovos todos no mesmo cesto. E dívida em euros, em dólares, em renminbis e em libras, eventualmente, será uma boa forma de diversificar a dívida portuguesa também. Por outro lado, facilita o crédito chinês a empresas portuguesas que queiram exportar e até implantar-se na China. É aqui, sobretudo, que reside alguma vantagem para Portugal. Por outro lado,
Houve um acordo no sentido também de o BCP passar a distribuir cartões de crédito da empresa chinesa UnionPay em Portugal. É a primeira, o BCP, que já é participado numa percentagem que ultrapassa os 19% pela chinesa Fosun, o BCP vai passar a emitir cartões de crédito chineses em Portugal portanto, distribuí-los na Europa, coisa que só sucede, passaremos a ser o único país, além da Rússia, a poder distribuir esses cartões de crédito. Também é algo, de certo modo, interessante, embora mais interessante ainda para a China, porque permite a penetração dos cartões de crédito e da economia chinesa, e da finança chinesa, melhor dizendo, em Portugal e na Europa. Outros acordos, nomeadamente de cooperação científica e tecnológica, nomeadamente no que toca à nanociência, que nós temos excelentes tecnologias, nomeadamente através de investigações científicas na Universidade de Braga, da computação avançada, da linguística digital, e, inclusivamente, algo de interessante dos microsatélites. É realmente algo que interessa também a Portugal, mas interessa muito mais à China. Pensava-se que, eventualmente, a China poderia investir em Portugal no domínio da indústria automóvel, e acho que foi essa esperança que levou a um recuo de António Costa no que toca ao lançamento de impostos sobre as energias renováveis, isso irá fazer com que afinal de contas não se concretizou, não há qualquer investimento na indústria do automóvel. Há algo de talvez interessante, que é o investimento na indústria de microsatélites, com a qual Portugal fará com a China uma parceria. Depois, entre outros acordos, eu para terminar, não deixaria de referir um acordo entre a RTP e o Grupo Média da China, no sentido da produção de documentários a serem exibidos nos dois países, nas televisões dos dois países, sobre ambos os países. Acaba por ser uma boa solução, se os comentários, sobretudo, não forem propagandísticos do regime chinês em Portugal, mas se forem, sobretudo, e é isso que interessa, se forem, sobretudo, documentários de caráter cultural que aprofundem as trocas culturais entre os dois países. Resumindo, a China afirma-se cada vez mais como uma potência mundial. Portugal está a ser também, e como disse a senhora Secretária de Estado, está a ser uma cobaia para a China dentro da própria Europa. A China já domina uma seguradora em Portugal, a Tranquilidade. A China já tem posições relevantes nas áreas essenciais da economia, como sejam a energia e a banca, e aquilo que pretende é aprofundar a sua posição de domínio na economia portuguesa. Vamos ver até que ponto é que Portugal consegue uma posição de reciprocidade em relação à China nas suas relações.
Depois da China era inevitável que passássemos para a França. E os movimentos que têm assolado a França nos últimos dias. Eu estou plenamente convicto que a origem daqueles movimentos esteve, sobretudo, numa manipulação levada a cabo pela extrema-direita protofascista, que, através de uma reivindicação sobre um imposto adicional que o presidente francês Macron pretendia fazer incidir sobre os combustíveis, a partir daí conseguiu, através das redes sociais, como é habitualmente a estratégia de Steve Bannon, que está a desenvolver toda a estratégia da extrema-direita na Europa, através das redes sociais conseguiu uma enorme mobilização, aparentemente, sem uma direção concreta. Na realidade, a direção desses movimentos é uma direção obscura, comandada, que se iniciou sob o comando, sem dúvida nenhuma, da extrema-direita. Agora, essa realidade de manipulação da extrema-direita acabou por ultrapassar a própria extrema-direita. E temos de falar com verdade e com realismo que as reivindicações deixaram de ser apenas de extrema-direita. Para percebermos estas reivindicações, temos de perceber, por um lado, as esperanças que Macron deu aos franceses quando ganhou com uma maioria esmagadora as eleições presidenciais contra Marine Le Pen. Macron prometeu prosperidade, prometeu uma vida digna para os franceses, particularmente para as classes médias. Ora, aquilo que se verificou era aquilo que a esquerda já dizia sobre Macron. Ele é o representante do grande capital, particularmente da grande finança. Uma das primeiras medidas que Macron tomou quando chegou ao poder foi acabar com o imposto sobre as grandes fortunas, lançado pelo Partido Socialista de François Hollande. Esse imposto sobre as grandes fortunas, que dava à França rendimentos de 3 mil milhões de euros anuais, foi retirado. Por outro lado, a banca tem benefícios fiscais. A banca que, no ano passado, teve lucros de 85 mil milhões de euros. A banca francesa teve lucros de 85 mil milhões de euros. Paga impostos absolutamente ridículos quando comparados com os impostos da classe média. 1/3, quando muito, dos impostos que as classes médias pagam em França. Outros grandes grupos económicos, nomeadamente a grande distribuição, nomeadamente na área da energia e da agroalimentar, os grandes grupos do retalho, não pagam impostos praticamente também. Os McDonald's, por exemplo, não pagam impostos praticamente em França. Isto é, aqueles que acreditaram em Macron viram-se completamente ludibriados. Macron revelou-se aquilo que na realidade a esquerda dizia que ele era: um representante do grande poder económico, que não tem pejo em esmagar as classes médias e em empobrecer uma boa parte da França. Cada vez mais, a França sente o aumento da pobreza.
o número de sem-abrigo nas ruas de França está a aumentar exponencialmente. As classes médias, particularmente as classes médias mais baixas, particularmente os pequenos comerciantes, sentem-se esmagados pelo poder económico das grandes empresas que não pagam impostos. E as reivindicações que este movimento leva a cabo são, essencialmente, no sentido de acabar com esses privilégios. É curioso que no conjunto de reivindicações que os grupos mais ou menos organizados, com uma organização mínima dentro daquela desorganização, fizeram, são reivindicações que misturam, sobretudo, reivindicações extremamente justas, outras reivindicações completamente fora do tempo, embora com alguma justeza, mas completamente fora do tempo, nomeadamente aquela reivindicação que constitui a base do movimento, que é a reivindicação do fim do imposto sobre os combustíveis. Essa reivindicação é uma reivindicação que é justa para as classes médias, mas que vem completamente contra as necessidades da economia, das mudanças de paradigma da economia. Na realidade, esse imposto, para além de permitir obter receitas para o Estado, precisamente essas receitas que Macron perdeu através do fim do imposto sobre as grandes fortunas. Este imposto permite ao Estado francês receber cerca de 2 mil milhões de euros, enquanto que o imposto sobre as grandes fortunas permitia que o Estado francês arrecadasse 3 mil milhões de euros. A verdade é que este imposto desempenha também uma função essencial de alteração do paradigma energético da França e é o paradigma a alteração de paradigma que todo o mundo deve sofrer, a passagem das energias fósseis para as energias renováveis. E isso combate-se também, essa passagem alcança-se e o consumo de energias fósseis combate-se com os impostos também. Embora aceitando que esse imposto prejudica imenso os transportadores, as pequenas empresas de transporte, a verdade é que esse imposto é também uma forma de proteger a renovação ou de fomentar a renovação energética e de permitir até que a França não tenha a sua balança de pagamentos tão pressionada pelas importações de petróleo. Por outro lado, este desfazamento com as necessidades de combate às alterações climáticas e de mudança de paradigma energético, esse desfazamento do movimento com essas necessidades revela-se também numa exigência por parte do movimento de aumento das zonas de estacionamento não pagas dentro das cidades. Ora, uma das coisas que é importante fazer, sobretudo no que toca ao estacionamento, seria precisamente combater o estacionamento de veículos automóveis que usem o gasóleo ou a gasolina dentro das cidades, para conter a enorme poluição que graça nas cidades, e o pagamento dos lugares de estacionamento exerce também essa função. Claro que esse pagamento é uma autêntica vaca para os municípios.
é uma vaca leiteira para os municípios. Nós sabemos, em todo o mundo, aqui no Porto em particular, de onde estamos a falar, sabemos até que ponto é que o estacionamento é uma vaca leiteira para as câmaras e para as empresas que adjudicam os contratos com as câmaras, para as empresas privadas, que frequentemente fazem negócios extremamente obscuros com as câmaras, não só em Portugal e em França, mas em todo o mundo. Ora, seria interessante é que se discriminasse também nessas taxas de estacionamento, se discriminasse positivamente o estacionamento dos automóveis elétricos, para forçar a migração para as energias renováveis. E, infelizmente, não é feito pelas câmaras em todo o mundo, mas seria uma medida interessante que era bom que fosse levada a cabo. Mas, para além destas reivindicações que estão fora do tempo, das necessidades do tempo, a verdade é que os chamados gilets jaunes, os coletes amarelos, estão a reivindicar coisas que são essenciais na vida contemporânea. Curiosamente, nós podemos dizer as classes médias, os franceses neste momento têm um nível de vida que é muito superior à generalidade dos povos do mundo e eles reivindicam, não digamos de barriga cheia, mas numa posição, digamos, que não é, que está longe de ser desesperada, como sucede em muitos países do mundo. Mas a verdade é que cada vez mais se sente a injustiça das enormes desigualdades que graçam pelo mundo. É completamente incompreensível que os bancos, as McDonald's, a Google, a Amazon, os Carrefour, etc., paguem 1/3 dos impostos que paguem as pequenas e médias empresas, que paguem os artesãos, que paguem os profissionais liberais. Essa injustiça é cada vez menos aceite. Por outro lado, outras reivindicações que eles também levam a cabo são o acabar com o sem-abrigo. Uma reivindicação justíssima. É um escândalo haver sem-abrigo em França. O aumento do salário mínimo nacional para 1.300 euros. O aumento da pensão mínima para 1.200 euros. O fim do trabalho completamente desvinculado. Meios para o sistema judicial e para o exército, preços do gás e da eletricidade, é algo extremamente interessante, que devia ser uma medida de esquerda, que a esquerda deveria reivindicar, mas que não tem conseguido impor. E a verdade é que aquilo que sucedeu foi que os sistemas de gás e de fornecimento de gás e de eletricidade em França foram privatizados e aquilo que sucedeu foi um aumento enorme dos preços e uma diminuição da qualidade do serviço. E este movimento está a reivindicar a renacionalização desses sistemas de distribuição de gás e de eletricidade. Aliás, já se tinha tido a experiência na Inglaterra, que as privatizações foram trágicas, particularmente para os sistemas de transportes de caminhos de ferro, onde os preços aumentaram extraordinariamente e a qualidade do serviço diminuiu extraordinariamente, porque as empresas privadas querem a lucros e não a manutenção da qualidade do serviço. É um conjunto de reivindicações que, a par de outras, curiosamente,
mais conservadoras, como a proteção das indústrias francesas de uma maneira que pode ser considerada conservadora um pendor algo nacionalista, patrioteiro, de algumas reivindicações que eles também levam a cabo. Independentemente disso, as reivindicações, na generalidade, na sua quase totalidade, são justas. E pena é que não haja em França um movimento capaz de as fazer suas e que elas caiam nas mãos da extrema-direita. E que este movimento seja apenas uma forma de fazer com que o poder caia nas mãos da Marine Le Pen. Infelizmente, a esquerda de Mélenchon, que tem, de certo modo, aproveitado e participado nestes movimentos, a verdade é que essa esquerda continua prisioneira do paradigma salvífico da classe operária. No fundo, os partidos de esquerda em França, como aqui em Portugal, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, são mais congregações religiosas do que partidos políticos. Acreditam que a classe operária irá salvar a humanidade e irá levar a humanidade para o paraíso. Ora, já ninguém acredita nisso e, enquanto a esquerda continuar a batalhar nisso e não vir a realidade, não vir que a classe operária, tal como a esquerda a concebe, já desapareceu, que é importante, sobretudo, acabar com as injustiças, acabar com estas desigualdades completamente inaceitáveis no mundo de hoje, acabar com os enormes privilégios dos ricos e a carga que se exerce sobre as classes médias e sobre as classes trabalhadoras em particular, que têm sempre a ambição de ascender a classes médias. Enquanto isso não suceder, iremos continuar a ter revoltas completamente justas na Europa e particularmente em França, que parece altamente fragilizada e que poderá deixar de ser um dos pilares da União Europeia se Marine Le Pen vencer e um dos grandes parceiros da Alemanha para o futuro da Europa. Finalmente, não deixamos de dizer duas breves palavras para a prisão da diretora financeira da Huawei. Prisão levada a cabo no dia 1 de dezembro, no Canadá, quando na Argentina Trump e Xi Jinping tinham chegado a um acordo sobre uma trégua de 3 meses no combate das relações comerciais entre os dois países, a China e os Estados Unidos. O pretexto foi a violação das sanções por parte contra o Irão, das sanções contra o Irão que os Estados Unidos de Trump decretaram. Essa violação que terá sido levada a cabo pela Huawei. Há algo também diferente e talvez mais perigoso, que é a invocação por parte do Departamento de Estado e da CIA de que, através dos telemóveis que a Huawei está a disseminar por todo o mundo, e particularmente em Portugal, também, confesso que tenho um telemóvel dessa marca, que realiza espionagem através dos telemóveis. É algo de extremamente perigoso, mas também não está provado que isso aconteça. O governo chinês reagiu de uma maneira firme, mas sem ser violenta, reagiu de uma maneira, de certo modo, serena, como quem tem a força. Por outro lado, Trump percebeu que a China não é propriamente as Honduras ou o Brasil, que são manipulados através do poder judicial
manipuláveis através do Poder Judicial, e o próprio Canadá, de Philippe Trudeau, demarcou-se dessa prisão, dizendo que o Canadá, propriamente dito, não tinha nada a ver com aquilo, que era uma questão da justiça canadiana, e a justiça canadiana fez aquilo que era expectável que fizesse, foi libertar ao fim de pouco tempo, libertou a diretora financeira da Huawei, que era filha, nem mais nem menos, do fundador da Huawei. Foi mais um episódio na guerra comercial entre os dois países, na guerra de poder entre a China e os Estados Unidos, que obviamente a China está a vencer, porque tem, aliás, como nós percebemos pela postura dos dois presidentes, tem um presidente extremamente inteligente, um presidente imperador extremamente competente e inteligente, e os Estados Unidos têm um presidente onde a bravata e a ignorância são a marca d'água. Com isto me despeço e até ao próximo Política Impura, com muita amizade. Política Impura. Um olhar sobre a semana.